Mas nós enfrentamos uma luta hoje que diz respeito à hipererotização da sociedade. Nós não temos como fugir de enfrentar essa cultura na qual nós estamos inseridos, mas nós precisamos buscar isso diariamente de Deus. Então, a minha visão é que você tem que se preocupar muito mais em tratar o teu interior para saber lidar com o teu exterior, que sempre vai te pressionar, que sempre vai tentar te influenciar. A própria psicologia trabalha com isso, terapias que tratam isso. Então, se é reconhecido fora dos nossos arraiais também na questão científica, é preciso a gente olhar com cuidado e observar, né? Que essa questão é uma questão também de saúde. Nós somos uma esponja, né? Se você ficar ouvindo muita coisa, aí você está naquele meio, eu acho que não convém. Eu acho que tem que fugir, tem determinadas coisas que você não deve de ficar nesse meio, nesse ambiente, não vai dar certo. Como vencer a pornografia numa sociedade com alto grau de erotismo? Como vencer a pornografia? Eu perdi parte da pergunta, irmã. Perdi o áudio aqui. De número Se a irmã 13. puder refazer. Pergunta é séria, tem eco. Quem fez a pergunta diz de uma obra de Tom Keller e dados aqui estatísticos de homens e mulheres envoltos em pornografia, um percentual grande. E a pergunta é: como vencer a pornografia numa sociedade com alto grau de erotismo? Como vencer? É uma pergunta bastante complexa essa aí, porque nós estamos vivendo hoje uma geração completamente erotizada, ou hiper-erotizada, né? Então, a Bíblia não trata diretamente desse termo, porque pornografia, naquela época, né, se resumia a alguns afrescos ou pinturas em banheiros públicos na antiga Roma, né, onde se encontrava. Mas a Bíblia trata do motor da pornografia. O motor da pornografia é a lascívia, né? Então, a lascívia é aquele desejo que toma conta do indivíduo, ligado a essa concupiscência, né? Esse domínio do desejo sexual sobre o indivíduo, né? Então, o que representa a pornografia? A pornografia representa a gratificação imediata do desejo sexual, né? Quer dizer, o desejo sexual, o indivíduo tem o desejo e é gratificado imediatamente. Então, naturalmente que isso não corresponde à ordem da criação, né? Primeiro porque na ordem da criação, no Gênesis, que é a nossa referência maior, né? Eu queria enfatizar isso bastante aqui, sabe, gente? Porque isso tem sido uma falta nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas precisam voltar para o paradigma a partir do qual toda a nossa sexualidade tem que ser baseada, que é a ordem da criação presente no Gênesis. Ali estão todas as bases para as respostas que nós vamos trazer, seja aos nossos filhos, que vão começar a perguntar desde cedo sobre isso, seja aos adultos que enfrentam as lutas típicas da sexualidade, né? Então, ali, nós vemos, por exemplo, quais foram os modelos implementados dentro do projeto de Deus para a família, para o homem e para a mulher. Então, esse modelo foi implementado ali através da conjugalidade. Deus criou a mulher para o homem, para que ele não ficasse só, né? Então, a prática, a arena do sexo é realizada entre duas pessoas físicas, né? E não num mundo etéreo, tá? Então, isso é a realidade do Gênesis. Mas nós enfrentamos uma luta hoje que diz respeito à hipererotização da sociedade, onde o sexo tornou-se algo banal e estímulos são lançados, né? Os homens são, digamos assim, mais suscetíveis do que as mulheres a isso, porque esse estímulo visual para o homem, ele é muito mais forte, né? A mulher tem um estímulo auditivo, tem um componente emocional mais forte, o homem é mais mecânico sexualmente. Então, ele é muito suscetível a essa realidade.
E nós não temos como fugir de enfrentar essa cultura na qual nós estamos inseridos, mas nós precisamos buscar isso diariamente de Deus, né? Que Deus nos ajude a identificar todos os inputs e que nos arrastam para essa situação de lascívia, né? Ou seja, que retroalimentem a nossa lascívia. E isso, claro, serve para as mulheres também, porque até pouco tempo atrás a pornografia era um problema que se reputava eminentemente masculino, né? Mas hoje já se sabe que não. Ainda é um problema majoritariamente masculino, mas tem crescido muito mais entre as mulheres, né? A internet favoreceu isso de uma forma exponencial, né? E é um problema a ser tratado, assim como outros, à luz de todos os paradigmas, como eu havia dito para vocês, que estão baseados lá, ou foram lançados na ordem da criação no Gênesis, né? Aliás, eu até queria voltar um pouco, se você me permite, irmã, voltar um pouco àquilo que havia sido perguntado antes, né, sobre que idade os pais devem começar a falar sobre isso, sobre sexo ou sobre sexualidade com as crianças. A pergunta, à luz da ordem da criação no Gênesis, é: que idade os pais devem começar a falar sobre a palavra de Deus com a criança, né? As duas coisas estão juntas. Se você olhar na ordem da criação, ali tem todo o modelo para a sexualidade, né? Então, os pais podem começar a falar sobre sexualidade expondo o projeto de Deus que está desenhado no Gênesis. Vocês estão entendendo? Se os crentes voltarem para Gênesis, tá? E entenderem epístolas paulinas, recomendações que o Espírito Santo trouxe no Novo Testamento, como o acabamento de uma estrutura, de um edifício cuja fundação está lá no Gênesis. Então é isso, a igreja evangélica está, digamos assim, marcando toca, tá? Vou usar um termo aqui popular. A igreja evangélica está marcando toca porque não tem atentado para aquela estruturação do Gênesis para ensinar os jovens, as crianças, a sexualidade. Vocês estão entendendo? Então nós estamos assim meio que correndo atrás do prejuízo sempre, né? Então a gente está tratando problemas sexuais, o caso da lascívia agora, tá? Nós estamos tratando esses problemas como se fossem estanques, né? Então a gente fica sempre correndo atrás do problema, só que nós não estamos lançando os fundamentos. Então, a minha opinião para a liderança de forma geral, eu tenho falado isso, né, quando comento sobre o tema com outros líderes, tá? De outras tradições evangélicas também, tá? Não só batistas. Nós precisamos voltar à ordem da criação, porque ali está a resposta, ali estão os paradigmas para vários problemas que nós vamos enfrentar agora, estamos enfrentando agora, tá? Aqui foi citada a questão por exemplo, da homossexualidade, foi falado agora o problema da lascívia, por exemplo, até mesmo a questão das roupas, que foi falado agora, né? Foi citado numa pergunta. Quando vocês olham para o Gênesis, para a ordem da criação, vocês veem, por exemplo, que seguidamente à queda, tá? Quando houve a queda, o homem e a mulher perceberam-se nus, e eles se cobriram com folhas de figueiras. Ali na ordem da criação, vocês percebem que existe o pudor está presente ali. Então, a ideia de vestir-se e cobrir os membros que são reputados aí fora como menos dignos, mas que são justamente dignos porque são cobertos, tá? Tá lá no Gênesis. Então, nós temos digamos assim, essa inclinação natural a nos cobrirmos, tá? E cobrir as nossas partes íntimas a partir de uma inspiração do pudor que adveio da queda. E quando nos colocamos diante de Deus e do sagrado, nós nos cobrimos. Nós não nos descobrimos fisicamente, né? Então, e assim também diante dos homens. Então, essas são pequenas coisas que nós deveríamos atentar, tá? Para as quais a gente devia atentar, olhando a partir daquilo que está traçado, né, e planejado desde a ordem da criação, né? Nós no Brasil, eu entendo que nós, somando isso aqui, ligando esse tema aqui à questão da lascívia, né, nós no Brasil temos essa cultura de pouca roupa, né? Nós somos um país tropical,
praiano, né? Então, a gente tem esse problema. Essa cultura, ela, infelizmente, adentrou a igreja. Então, muitas vezes, perde-se um pouco a noção, né, de como nós devemos nos trajar em relação à modéstia ou ao pudor, né? Eu não estou falando de roupa bonita ou feia, social ou esportiva, não é isso, é em relação ao pudor, né? E isso é particularmente importante para as mulheres em particular, deveriam atentar para isso, dada a suscetibilidade do homem a partir do visual, né? Do sentido visual, que tem um apelo muito forte para o homem. Então, lembre-se, irmãs, do pudor, né? Eu sei que muita gente diz assim: olha, nós estamos num país tropical, é muito quente. Não, não, essa não é uma desculpa. Olhe para a África, por exemplo, veja como as africanas se vestem, né? Lá é país tropical também, mas elas não fazem isso, né? Não se vestem, não expõem o corpo, tá? Então, esse pudor, essa modéstia, tá? E esse recato é importante como o elemento com o qual nós expomos a nossa sexualidade, ou tratamos a nossa sexualidade. Não sei se eu respondi a questão, mas é isso que me ocorre nesse tipo de pergunta, irmã. Rapidamente, só, não cabe nem tanto completar, irmãos, mas dizer o seguinte: o maior problema para mim não está do lado de fora, está do lado de dentro de você. Porque do lado de fora sempre vai ter provocação. Mas a Bíblia fala em Tiago que cada um é tentado, é enganado e cai conforme a sua própria o quê? Que quando você vai dando luz a essa coisa chamada concupiscência, o que vem logo depois? O pecado. Mateus 6, 22 em diante vem dizendo assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, o que eu percebo é que o problema não está tanto no exterior, está no teu interior, nos teus desejos, naquilo que vem sendo sedimentado durante muito tempo, a qual você não consegue combater. E aí, quando vem o gatilho externo, você cai. Então, a minha visão é que você tem que se preocupar muito mais em tratar o teu interior para saber lidar com o teu exterior, que sempre vai te pressionar, que sempre vai tentar te influenciar. Então, pastor Sancler, é possível vencer a pornografia? Então, eu queria até acrescentar em termos de enriquecer, né, essa palavra que o missionário Aramis disse, o pastor Anderson também. Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, existia uma matéria lá chamada terapia cognitiva sexual. E tive a oportunidade de conversar com o professor e ele colocou para mim um fato muito interessante. As pessoas talvez não saibam, mas existem muitas pessoas que estão com problemas seríssimos na sua vida sexual e conjugal, devido a estarem já acometidas pelo transtorno, pela compulsão do uso da pornografia. Isso até já é confirmado fora dos arraiais bíblicos e cristãos. Então, muita gente está destruindo o próprio casamento por conta dessa compulsão pelo uso da pornografia, ao ponto de não conseguir nem mais ter excitação com a sua esposa, porque ele simplesmente está... Algumas pessoas não entendem isso, mas o mesmo mecanismo de dependência da droga acontece também no uso da pornografia. É exatamente o mesmo, entendeu? Há um processo na hipófise, que é uma glândula pineal, e ela libera dopamina e a pessoa fica viciada, dependente daquele uso para poder chegar ao prazer. Isso é fruto da sociedade, uma sociedade hedonista, que busca o prazer a todo custo e que muitas vezes lança fora os preceitos bíblicos de uma sexualidade sadia. Então é importante salientar isso, que para vencer é preciso você reconhecer, em primeiro lugar, que é dependente. A gente sabe que tem pessoas que têm problema com alcoolismo e não reconhecem a dependência. Podem ser internadas várias vezes, mas não vão conseguir a recuperação, porque não entendem que tem um problema e que precisa ser tratado. Então, o primeiro passo é entender: eu tenho um problema
que precisa ser tratado. A segunda coisa é colocar isso na mão de Deus, pedindo a Deus força para que você consiga vencer isso, colocando realmente, porque muitas vezes a gente não coloca as nossas limitações, as nossas falhas e as nossas idiosincrasias na mão de Deus. Mas a gente tem que colocar isso. E também buscar pessoas que são especialistas na área para a condução disso. Existe tratamento hoje. A própria psicologia trabalha com isso. Terapias que tratam isso. Então, se é reconhecido fora dos nossos arraiais também, na questão científica, é preciso a gente olhar com cuidado e observar, né? Que essa questão é uma questão também de saúde, e que precisa ser trabalhada, ok? Eu queria, desculpa, eu não aguento não, eu preciso aqui, só um detalhezinho aqui, desculpa. Eu preciso falar o seguinte também, o córtex frontal do cérebro de um dependente de pornografia é tanto quanto alterado do que um dependente de cocaína, maconha Exatamente. e álcool. É o mesmo e mecanismo. isso afeta a área da iniciativa. Talvez isso justifique por que homens cada vez mais estejam batizados com o som do banana. O cara não tem iniciativa para nada, né? Não dá direção, não aponta caminho, não faz coisa nenhuma. Enquanto que a oração, cientificamente, o que ela mais faz é irrigar o cérebro na hora que você está orando, no córtex frontal. Olha que coisa diabólica que é a pornografia, o estupro da mente. Se quanto mais você estiver olhando aquelas cenas, mais você está afetando tua vida, todos os teus relacionamentos. E quanto mais você ora, mais você está impulsionando a tua vida para a glória de Deus. Agora, depende do nível que você chega. Lembrar você que por trás, 99% dos casos dos crimes sexuais tem um dependente de pornografia. E lembrar também, já encerro aqui, que tem tratamentos, eu percebo por intermédio de gabinete pastoral que a alavanca que mais te faz sair disso é dentro de casa, quando você reconhece isso com o cônjuge e com os pais. Agora, a tua ambiência familiar permite que alguém chegue e converse dizendo assim, eu tenho problema nessa área, me ajuda a sair disso. Vamos botar bloqueios aqui para sites, vamos orar. Eu preciso da sua ajuda para sair disso. E termina aqui. Vamos orar mais? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz, eu quero voltar aqui ainda à questão desse pecado de sexualidade. Pergunta número 20, Aramis, vou voltar em você. Por que o pecado em relação à sexualidade é sempre o mais comentado e parece ser o mais pesado para os cristãos? Tem diferença em relação ao pecado sexual com viver mentindo, fazer intriga, fazer gato na luz, não devolver o dízimo, burlar o imposto de renda? Será que há um peso maior no pecado sexual? Existe isso? Ou qual é a explicação para que isso seja tão comentado? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, né? E é muito atual, embora isso seja uma coisa antiga, né? Na cultura cristã, isso é uma coisa muito antiga. Porque, vejam bem, eu quero ser o mais simples possível aqui na minha explicação, mas sem deixar de ser profundo, né? Devidamente profundo. Na visão judaica, né? Havia uma percepção do ser integral, né? Quer dizer, havia uma visão positiva em relação ao corpo, tá? E com ele também um aspecto sexual, tá? Como a sexualidade como parte também da dimensão física do homem, né? E não se percebia, portanto, o corpo como uma coisa má, né? Mas no começo da história da igreja houve algumas influências que acabaram desembocando em algumas traduções aí, e uma dessas influências foi a influência platônica, né? Na influência platônica via-se a dimensão espiritual como boa, né? Aquela coisa do idealismo, né? Espiritual, e a dimensão material como má. Então, a dimensão material, naturalmente, que envolve o corpo,
né? Então passou a se ver, né, começou a se desenvolver isso com os séculos, né, na antiguidade, nos primeiros séculos da fé cristã, uma tendência a se identificar a dimensão física como, digamos assim, a banda na qual a sexualidade, o pecado se manifesta, tá? Então, essa cultura cresceu de forma a influenciar, digamos assim, o pensamento de muitos cristãos, no qual a sexualidade se torna, vamos dizer assim, um lugar privilegiado do pecado, né? E não é, né? A sexualidade é apenas uma das dimensões do ser humano em que a queda está evidente, dentre todas as demais, né? Na nossa intelectualidade, na nossa forma de ver, no nosso físico, na nossa saúde, né? Na nossa condição psíquica, tudo foi afetado, né? Então, a queda não veio por meio do corpo, não veio por meio da matéria, ela veio no todo, na integralidade, atingiu também a vida sexual, tá? Mas essa cultura, ela acabou ganhando muita força, né? E passou, na Idade Média a gente tem visão disso, muitos exemplos, né? De você, digamos, recalcar a sexualidade em nome de uma espiritualidade. Por quê? Porque na sexualidade está o pecado por excelência. Então, quando vocês olham, por exemplo, a história dos santos, né, medievais, né, como eles eram chamados na tradição medieval, eles eram figuras assexuadas, né? Você pega alguns indivíduos, por exemplo, Santo Agostinho, tá, que viveu uma vida, digamos assim, desregrada, né, depravada, antes de se converter. Quando ele se converte, ele vai adotar uma vida de celibato. Você percebe que não há uma integração ali dele com a própria sexualidade, né? Porque havia essa ideia de ser espiritual num determinado nível, envolve você abdicar de uma vida sexual. Então, houve esse desvio, que a gente poderia chamar, desvio daquela rota inicial judaica, que via o ser humano na sua integralidade, não privilegiava um determinado lugar ou dimensão do ser humano como se fosse ali o lugar do sexo, ou do pecado, tá? No caso, a sexualidade. Muito bem, a reforma, ela meio que ela tenta reintegrar, digamos assim, essa percepção de que a queda se deu no todo, não no físico. Não, o sexo não é, por excelência, uma condição pecaminosa. O sexo, ou a sexualidade, no caso, especificamente, é um dom de Deus para o ser humano, tá? Que foi afetado pela queda também. Muito bem, a reforma tenta atingir essa discussão, porque você vai ver ali muitos reformadores, né, muitos adeptos da reforma, que eram monges, e eles deixam aquela vida e se casam, né? Martim Lutero é um exemplo típico, ele se casa com uma mulher que veio de um convento, né? Catarina von Bora, ela era uma mulher dedicada ao convento, né? Então, isso é uma tentativa de se reintegrar a sexualidade, né, a uma condição, digamos assim, de integralidade, onde ela não é uma condição a ser evitada em nome de uma espiritualidade. Vocês estão entendendo? Só que, posteriormente, existe uma recaída dessa tentativa, digamos assim, reformada, de se olhar o sexo de uma forma integrativa. E aí, já no século XIX, na chamada era vitoriana, nós temos de novo essa repressão forte, né? Então, esse é um problema com o qual até hoje nós lidamos, né? Quando foi citado aí essa questão de não se falar com a criança sobre sexo e tal, isso espelha um pouco dessa nossa ideia de que na dimensão física e na nossa sexualidade, tá? Ela ali está por excelência, digamos assim, digamos assim, um acúmulo dos nossos pecados, mas isso não é fato, né? O pecado está presente em todas as dimensões da nossa vida, né? O pecado pode estar presente numa intelectualidade
que não reconhece a Deus como Senhor soberano, tá? Pode estar presente nas nossas finanças, como foi citado na pergunta, né? Quando nós usurpamos, quando nós roubamos, quando nós exploramos, quando nós amamos o dinheiro, né? Então, pode estar presente na nossa relação com terceiros, quando nós, por exemplo, praticamos algum tipo de opressão sobre o próximo, sobre dominação psicológica. Tem tantas formas da gente pecar, né? Então, só que eu queria lembrar aos irmãos, a nossa cultura, desde o princípio da tradição cristã, 2000 anos praticamente, acabou recebendo muito dessa influência platônica, que atribuiu à matéria, o corpo e com ele a própria expressão sexual como algo privilegiado do pecado, tá? E a não relação com tudo aquilo que é físico como algo sublime e de forma sublime, muito espiritual. Então, acho que a gente precisa romper com isso, né? E entender que, por exemplo, a salvação que se deu sobre nós, ela se deu em todas as dimensões, né? Nós não fomos só salvos na nossa alma, né? Nós teremos o nosso corpo também restaurado e glorificado. Então, a salvação é integral, né? E assim como a queda foi integral, tá? Então, acho que essa pergunta é muito interessante, a gente deve lembrar sempre dessa influência e procurarmos nos afastar dela, tá? Essa influência que tende a ver a matéria como má e aquilo que é na dimensão etérea como bom. Perfeito. Então, já partindo aí para as perguntas finais, queria responder, que a mesa pudesse responder as perguntas de alguns adolescentes. Durante a adolescência, são muitos os pensamentos. Isto posto, como cortejar o sexo oposto sem cair no pensamento imoral? Pastor Anderson. Eu tenho a pergunta próxima para ela. Como o pensamento do adolescente é muito acelerado, como cortejar o sexo oposto sem cair no pensamento imoral? É muito simples, irmão. É só o teu pensamento cativo com a mente de Cristo Jesus. Próxima pergunta. Doutora Miriam, é comum em nossa cultura diversas brincadeiras de cunho sexual. Devemos nos apartar totalmente dessas brincadeiras? Algum limite para a manutenção do ciclo social? Ou seja, qual é o meu limite? Existem... você deve se apartar totalmente dessas... Acho que piadinhas duplas, né? Seria bem, sabe, bem direcionado aqui. Eu penso que sim. Você tem que se afastar. Geralmente, essas brincadeiras até deturpam o relacionamento sexual. São piadas que a gente se sente mal, fica chocada de ver quando as pessoas comentam o sexo de uma maneira tão banalizada. Eu acho que sim. O pastor, eu sou da Igreja Atitude, o pastor José sempre fala isso, que ele era tido até como o bobalhão do trabalho dele, que ele sempre se afastava. Quando era aquelas conversas assim que sabia que já estava desenrolando... Duplo sentido, né? Duplo sentido, ele saía. Né? Você sai, não fica naquele meio, porque eu acho que a gente tem que ver o que sai da nossa boca, o que a gente escuta. Nós somos uma esponja, né? Se você ficar ouvindo muita coisa, aí você está naquele meio, eu acho que não convém. Tem um versículo na Bíblia que fala para a gente fugir. Eu até estava ouvindo ali da pornografia. Eu acho que tem que fugir. Tem determinadas coisas que você não deve de ficar nesse meio, nesse ambiente. Não vai dar certo, né? Ou você é frágil, vai deixar se contaminar, ou você então vai querer estar expondo aquelas pessoas, e às vezes não é o momento ideal, porque tem um grupo falando, um grupo brincando, e às vezes você não vai conseguir impor aquilo que você acha. Então, acho que tem hora que a gente tem que se afastar realmente desse tipo de brincadeira. Né? As más conversações corrompem, né? Corrompem os bons costumes, né? Se você me permitir, não sei o que vai vir agora, mas a 22 seria até bom. O Salmo 1, só para completar aqui, né? Você não ouve, não se detém e não se assenta. Primeira coisa que você faz é começar a estar ouvindo.
Depois vai começar a te deter. Por último, você já está sentado junto na roda de escarnecedor. É isso. Vai subindo os níveis, né? Tá Pastor participando. Sancler, qual o limite de intimidade entre os namorados? Alguns pastores indicam nenhum contato físico, outros são menos conservadores. Quando esse ato de namoro passa a ser fornicação? Apenas com a consumação ou antes? Essa pergunta é bem complexa, mas vou tentar responder. Eu vi um montão de 30 jovens ali segundos. olhando ali para mim assim. É Quem está agora. namorando aí? Quem está namorando aí? Ninguém, gente. A igreja não tem namorados. Olha aí, pastor. Não querem se revelar agora. Ah, Olha lá, duas vidas lá em cima. glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Caminhando Gente, para o nosso final aí. Ok. Eu acho que a gente sempre tem que primar pelo parâmetro bíblico do equilíbrio. Eu quero ler um texto aqui, 1 Coríntios 6. Vou ler o versículo 12, mas se você ler do 12 em diante, você vai ver esse parâmetro. Diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas não me permitirei que nada me domine. O grande problema é que muitas vezes a gente confunde namoro com casamento. Você sabe que existem 4 aspectos de casamento. Existe o casamento teológico, existe o casamento cultural, existe o casamento eclesiástico e existe o casamento jurídico. Se você observar a Bíblia, você vai observar que existe o casamento teológico. Deixará, pois, o homem, a sua mãe, seu pai, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Quando a Bíblia diz que conheceu fulano a ciclano, ali já é um casamento. Então, casamento teológico já é o próprio ato sexual, porque é o conhecimento da intimidade do outro. Começa por aí. Existe o casamento cultural, que é os ritos que cada cultura coloca para mostrar a passagem da vida de uma vida de solteiro para a vida conjugal. Aí cada cultura tem o seu rito. Existe o casamento eclesiástico. Esse movimento começa mais tardio, já com a Igreja Católica. A ideia de ir a uma igreja para pedir a bênção do sacerdote, seja ele um padre, um pároco. E existe o casamento jurídico, que é o contrato social entre duas partes. O problema é que tem muito jovem que quer namorar vivendo uma vida de casado. Aí é que é a questão. A questão é essa. A pessoa não quer sair de casa, mas quer viver como estivesse casado, tendo toda uma performance sexual que o casado tem. Então, o limite é justamente esse, olha, é lícito, é permitido? É, mas não convém você realizar. E você tem que ter o equilíbrio. Eu também não posso dizer que apenas a corte não pode um contato físico, porque, veja, meu irmão, minha irmã, o hormônio não pode ser repreendido em nome de Jesus. As pessoas pensam isso. Não confunda hormônio com demônio. É isso aí. Tome cuidado com isso. Exatamente. E o próprio Deus disse, crescer e multiplicar. E você só cresce e multiplica porque na ótica da sexualidade, você tem o quê? A ótica estética, ela é bonita. A ótica é afetiva, gosto dela. A ótica ética, que ela tem valores. Ela é bondosa, ele é bondoso. E a ótica erótica. Eu a desejo. Então preste bem atenção. O jovem tem que entender que a fase de namoro é para a fase de quê? Conhecimento. Eu gosto dela, quero estar próximo e quero começar a conhecê-la. E não partir logo para a ótica erótica, que seria a última parte. Já começa exatamente. O problema é a inversão de papel. E a gente observa que ainda falta um equilíbrio, e para isso, bem falou a irmã Márcia e o pastor Anderson, as igrejas já têm as classes de discipulado, a ideia de como trabalhar isso, qual é o equilíbrio.
Eu não advogo que você não pode nem encostar a mão na pessoa. Isso aí, para mim, não tem sentido. Mas também já partir para uma vida sexual ativa, isso daí... Você, eu não diria nem que fornicou, você teve ato sexual com a sua namorada, o seu namorado, teologicamente você casou com ela. Porque é isso que a Bíblia mostra. Exatamente, Perfeito. se tornou uma só carne. O pastor Anderson foi falar lá no encontro de casais da nossa igreja e falou sobre isso, que o ato sexual é uma aliança que se cria entre o homem e a mulher. Então você já está vivendo. Às vezes está acontecendo a inversão dessas etapas, né? Exatamente. Eu queria agradecer, a gente já está partindo para o final, falar, gente, que pena, né? Tão bom. Eu queria já em 10 segundos, começando pelo Aramis, para que você se despedisse da igreja, 10 segundos aí, uma palavra final sobre sexualidade, e eu já vou passar a palavra ao pastor Anderson como encerramento. Aramis. Sobre namoro, irmãos, a igreja precisa preparar os jovens para se casar, tá? Não para namorar. Namoro é fruto de uma cultura recente. Namoro é uma coisa recente na história, não existia no passado, e ela acaba sendo indulgência para práticas que não encontram reflexo nas escrituras, tá? E você vai colocar 2 jovens em relações de proximidade física sem a sua devida responsabilidade do ponto de vista moral. Igreja deve preparar os jovens para o casamento, quanto mais cedo, melhor. Deus abençoe, obrigado pela acolhida de vocês, desejo que Deus abençoe bastante essa congregação. Pastor Anderson, um grande abraço. Brevemente trazê-lo aqui para ministrar ao nosso coração aí. Já está prazer. Agendado, então aguarde aí com paciência. Pastor, 10 segundos para se despedir da igreja e apresentar a sua amada. Exatamente, né? Eu quero agradecer o convite dos irmãos, fiquei feliz de estar aqui com os irmãos. Eu quero pedir que minha esposa fique em pé, a Josinha, me acompanhe em todo lugar. Glória a Deus por isso. Irmã Miriam, apresente também seu esposo e 10 segundos para a última palavra sobre sexualidade. É um prazer estarmos aqui com vocês. Nós já participamos várias vezes no encontro de casais aqui. Nossa, não sei quantos anos que a gente vai para o encontro de casais. Quem não fez o encontro de casais, por favor, se inscreva, faça. Esse ano vai ter, pastor? Se Deus quiser, vamos orar para que tenha encontro de casais. É muito bom esse trabalho. E aqui estou apresentando o meu esposo, Deivo, que também fez parte aqui. Acho que nós sempre seremos daqui. O encontro de casais, inclusive, que a gente mais gosta de falar é o da Vila da Penha. Todo mundo aqui parece que é família. A gente se sente realmente em casa. Glória a Deus. Foi muito bom estarmos aqui com vocês essa manhã. Amém. Pastor Anderson. Queridos, nossa gratidão a todos vocês. Que manhã especial. Irmãos, conceitos, valores, palavra de Deus. Tenho certeza que você vai sair daqui com propósitos diferentes. É isso que a gente precisa, criar uma igreja madura, com princípios espirituais, aquilo que a palavra orienta, para criarmos famílias fortes, uma igreja forte diante do Senhor. E nós vamos nesse momento agora então dedicar os nossos bens. Já vai passar no telão todos os nossos dados bancários, pois a palavra de Deus nos fala que Deus ama o que dá com alegria. Eu quero exercitar uma palavra pastoral bem rápida de gratidão aos irmãos. Irmãos, como os irmãos têm sido generosos. Nós vamos agora esse segundo semestre diante de desafios maiores. Nós estamos trabalhando em projetos aqui e talvez tenha que haver um tempo recorde, mas a gente vai conseguir fazer coisas grandes. Quem sabe até o final do ano a igreja tenha novidades que vai impactar todo o bairro. Isso depende de mim, depende de você. Ore por isso. Eu quero mais uma vez exercitar uma palavra de gratidão, pois a gente tem visto um mover do Senhor na nossa igreja. Vamos orar. Pai querido e bendito, nós te louvamos, pois sabemos que o Senhor quer achar em nós servos fiéis. Queremos dedicar ao Senhor os nossos bens e, fazendo isso, Deus, tocar no teu coração por intermédio dos dízimos e das ofertas. Pedimos que o Senhor receba
e dando sabedoria àqueles que hão de administrar, para que possam realocar esses recursos de maneira que agrade ao Senhor. Abençoa cada um que generosamente vai participar conosco desse momento. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.